Agora nós vamos falar sobre os investimentos para minimizar ou, quem sabe, até acabar com a falta de água aqui no município. Para conversar com a gente, está aqui a diretora técnica do SAMAI de Blumenau, a Samantha Blaut Ferretti, e também o diretor de operações, Rafael Ribeiro Martins. Obrigado pela presença de vocês. Bom dia, Samantha. Bom dia, Jorge. Bom dia, telespectadores. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Também na Rádio Itaberá. Obrigado pela participação também. Um bom dia, Rafael. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo espaço. Estamos aí à disposição para essa troca de ideia. Bom, no começo, final de 2023, início de 2024, a gente teve uma sequência prolongada de falta de água no município. Esse prolongamento, né, o tempo que se sucedeu essa falta de água, gerou muitas reclamações, muitos questionamentos, até uma audiência pública que vai ter hoje à noite na Câmara de Vereadores. Mas é possível explicar o que houve, o que aconteceu, o que fugiu do controle do SAMAI para que a falta de água fosse tão prolongada? Então, Jorge, nesse período ali do final do ano passado, né, para o começo desse ano, os principais motivos, né, que geraram falta de água foram as chuvas fortes, né? A gente teve muito caso de enchente em região que não acontecia, então isso eleva muito a turbidez da água, fica uma água muito difícil de tratar. A gente até consegue compensar com os produtos químicos esse tratamento e liberar água, mas geralmente, em bastante casos, a água fica intratável. Tem que parar mais vezes para fazer a limpeza, né? Isso também, como pelo fato do processo estar absorvendo mais sujeira, eu preciso parar mais vezes para fazer toda a limpeza do conjunto de decantadores, do conjunto de filtro, então eu consigo entregar bem menos água. Junto com isso, também a elevação da temperatura, né, o tratamento de água, o fornecimento de água, ele sofre bastante com a sazonalidade, né, o consumo baixa bastante no inverno, aumenta bastante no verão. Ele tem além da curva macro, ele tem uma curva micro também durante a semana. Sábado está todo mundo em casa, então é um pico de consumo. Então a gente tem uma capacidade produtiva, né, um tanto limitada e uma reservação também que ela consegue atender bem, mas esses picos ela sofre um pouco. Junto com isso também o SAMAI teve um problema com a questão da empresa que faz os reparos. Tem uma empresa que faz os consertos nas redes e esse teve um problema licitatório, acabou... uma empresa, não lembro por qual motivo, a empresa parou de atender e tiveram um problema para a renovação da licitação, para a nova licitação. Então, durante algum tempo, o SAMAI ficou com um quadro bem enxuto, usando equipe própria. Parou outras frentes de serviço para atuar com as suas equipes, fazendo esses vazamentos. Então, eu estou produzindo menos água, né, produzindo quantidade de água, ou menos, né, nos casos da alta turbidez, eu estou perdendo no vazamento, então foi um conjunto de fatores que determinaram esse longo prazo aí para se resolver o problema, né? Mas, por outro lado, também isso aí foi a virada de chave para o SAMAI se mobilizar e fazer um conjunto de ações, né, que é o que está planejado aí para os próximos meses, aí, né, pro próximo, ao longo desse ano, início do ano que vem, um conjunto de ações para que não aconteça no ano que vem. Né, que se acontecer seja de forma muito diminuta, seja só um pico muito extremo. Né, porque assim a gente começou agora, dia 8, na segunda-feira, a substituição dos decantadores. A gente tem a ETA 2, que é responsável por 70% do tratamento de água de Blumenau. A gente reduziu a capacidade dela produtiva, tiramos 1/3 de operação para substituir o conjunto de placas lamelares. Essas placas elas fazem a decantação da água tratada. Esse novo conjunto ele vai permitir que eu suporte uma turbidez um pouco mais alta. Ele vai permitir que eu pare menos vezes durante a semana para fazer a lavação e vai me permitir ainda que eu consiga entregar um volume de 15% até 20% a mais de água. Então o SAMAI já começou com esse conjunto de ações para que não aconteça de novo no ano que vem. Ô Rafael, deixa eu aproveitar, porque se fala muito, né, nessa troca de placas, decantador, que são termos técnicos que quem não conhece uma estação de tratamento, que a maioria não entende nada do que é, por que faz, certo, por que demora tanto tempo, uma semana inteira para se fazer isso. Tu tens como, é possível explicar para a gente, sim, né? O que são essas placas, o que é o papel do decantador, o que é o decantador? Vou explicar de forma macro, assim, o processo de tratamento de água, ele consiste assim em algumas macroetapas. A primeira é eu adicionar um produto químico e gerar flocos. Esses flocos vão passando por um labirintozinho que a água vai... Isso, que é o floculador, que ele vai... esses flocos vão sedimentando.
Na etapa seguinte, eu faço a água sair, ela seguir o fluxo de baixo para cima, e esses decantadores vão impedir que os flocos subam, então só sobe água limpa. É nessa etapa que a gente está agindo. E aí, quando tem alta turbidez, esse floco vem muito grande, vem com muita sujeira, e é aí que entope. É aí que, tipo, não entope, né, mas que obstrui o processo e eu tenho dificuldade em tratar a água. Por isso tem que tirar e fazer toda a limpeza de todo esse A processo. gente tem que esgotar todo o decantador, né, para poder fazer essa limpeza. Depois a parte de filtração. Isso, né? O que faz a ETA baixar a produção dela. Em alguns momentos zerar. Tem águas que não tem condições de ser tratada. Certo? Certo. Então, a troca dessas placas, Samay divulgou que pode gerar até 20% a mais de produção. Essas placas são tão diferentes assim das que estavam, ou as que estavam já estavam muito desgastadas? As que estavam foram instaladas em 2012, então elas já estavam com a vida útil comprometida. A gente já teve até, inicialmente esse projeto, essa troca estava planejada para fazer em julho, que é o período de menores temperaturas, férias escolares, mas a gente teve um problema que fez com que isso se tornasse mais crítico. A gente caiu algumas placas lá, então ela não estava mais operando com toda a qualidade, já estava ficando meio arriscado para o nosso pessoal trabalhar lá embaixo, porque quando a gente para fazer a limpeza, eu tiro toda a água do tanque, mas o pessoal vai lá embaixo para fazer a limpeza. Então já estava bem crítico. Uhum. Então, e esse trabalho deve ir até domingo. Essa foi uma das ações, né? Depois da gente passar aquelas dificuldades do início de ano. Mas alta temperatura, cano estourando, são comuns. Né? Acontecem, a enchente acontece, tudo acontece, e a turbidez também. E de que forma o Samay está se preparando melhor, né, para passar por esses períodos? Como eu tinha dito anteriormente, o Samay tem um plano de ações, uma série de ações que visa aumentar a capacidade produtiva, a forma de distribuição, né, a capacidade distributiva também e a reservação. Mas só fazendo um adendo aqui, dentro dessa intervenção que a gente está fazendo na ETA 2, a gente sabe, né, que ela atinge 70% da cidade. Desses 70% eu estou com 1/3 comprometido, então é uma redução considerável. Então o Samay montou um plano de ação para minimizar esses impactos. É importante explicar, né, também como é que funciona o sistema de abastecimento de água. Então, o que ele é composto? Pela captação, o tratamento e a distribuição, basicamente. O que tem na distribuição? Reservação, adução e bombeamento. Então, é nessas frentes que a gente está atuando agora, né? Exatamente. Então, a gente pode começar ali pela captação, né, que a gente tem uma licitação já para fazer a nova captação de água bruta para a ETA 2, que é a nossa maior captação, a nossa maior estação. Então, a gente está aguardando os trâmites finais da licitação e ela vai dobrar a vazão de captação para a ETA 2. Esse é aquele processo que muda o local de captação, exato, né? Esse projeto que está em licitação, né? Sim, a gente que inclusive até, segundo foi anunciado quando foi divulgado o projeto, vai auxiliar também a diminuir o nível da água suja que entra... Isso, exatamente. Para dentro, né? Hoje, onde é captada, é justamente o local em que há mais sujeira, né? A gente vai ter uma pré-sedimentação, né? Antes de ir para o tratamento. Então, essa vai captação vir uma água é mais importante. fácil de tratar. Exato. Então, mesmo com elevação da turbidez, a água já vai ter uma etapa do tratamento já vai ser feito fora. Ou seja, o impacto não seria tão grande quando o nível do rio, o rio está com a água muito suja. Exatamente. E os motivos, né, do porquê que a gente vai fazer essa nova captação. A gente precisa sair do local que hoje a gente ocupa, que é a PSH Salto. A Celesc também está prevendo uma ampliação, então a gente precisa tirar a nossa captação de água bruta de lá. E o outro motivo, né, um dos mais importantes, é que aumento populacional. Então, com aumento populacional, aumenta o consumo de água e a gente precisa aumentar a nossa capacidade de tratamento e captação. A nova captação também vai permitir que a gente tenha um projeto lá para frente para depois ampliar bastante a capacidade produtiva da ETA 2. Então, nesse momento eu não conseguiria aumentar, porque a própria captação seria um gargalo. Que o sistema, né, todo ali da ETA 2 está comprometido pela vazão, né? Então a gente tem que ir atuando em várias frentes. Então a gente, né, dentro do sistema de abastecimento de água, a gente atacou muito até 2021 em reservação. Então, a gente investiu 11 mil metros cúbicos em reservação. Agora, vamos investir em captação
e essas outras frentes que a gente vai comentando, né? Que é para na estrutura do sistema de abastecimento de água. Então, essa é a primeira da captação, a da ETA, né? Que é dos decantadores. Temos Estamos com 2 frentes de expansão de redes também, né? Porque como a Samanta também comentou, eu preciso produzir e distribuir água. Então a gente também está com a previsão para esse ano fazer 17 quilômetros de rede. Atualmente a gente está com equipes, né, na BR-470, ali na região do Badenfurt e na Guilherme Scharf, entre a Fortaleza, Alta e Fidelis. A gente também previu, né, já está licitado, já está em andamento a instalação de boosters, né, que são bombeamentos que fazem com que a água chegue nas regiões mais altas, locais mais altos, né? Exatamente. Onde há mais dificuldade. Isso. A gente tem previsão, a gente já comprou aí 40 e já temos uma quantidade para instalar nos próximos meses e ao longo do ano vai chegar vamos usufruir essas 40 unidades. Os boosters são muito importantes porque tem locais que a gente tem diferença de 200 metros de altura. Então, imagina a gente, né, colocar água lá para cima, 200 metros para cima. Então, os boosters, né, são importantes nesse sentido. Para quem conhece saneamento, assim, é bastante claro, mas para o pessoal de casa é mais fácil entender assim. Numa cidade plana, eu coloco a água toda no reservatório alto e a água vai indo por gravidade e eu abasteço todo mundo. Numa cidade como Blumenau, que tem uma geografia bastante variada, eu boto pressão na rede para chegar até um lugar, depois eu boto uma válvula para reduzir um pouco da pressão, porque se eu botar pressão para chegar até no ponto final, eu castigo a minha rede toda, eu vou gerando muito mais vazamento. Então, o número de vazamentos aqui em Blumenau se dá também em função da geografia, onde eu tenho que aplicar pressão na rede e depois tirar com outros equipamentos. Isso. Aí no local mais baixo sofre com a pressão e o local mais alto a pressão que ele lá embaixo sofre não é suficiente, né? E isso é difícil controlar. Outra questão que se fala muito é reservatório, né? Nos bairros, nas regiões mais distantes. SAMAI também está investindo nesse sentido? Sim. Tem um projeto com um reservatório na região norte, né, que é um reservatório com capacidade para 2 milhões de litros. Ele será instalado ali na Itopava Norte e vai atender 20 mil pessoas. Tem um custo... 7 milhões, né? Isso, e o prazo de execução é de 10 meses. A licitação já está em andamento, né? A gente vai lançar em breve, a gente está fazendo a revisão do orçamento, né, para poder lançar. E isso também é importante a gente explicar, porque além da concepção, né, de todo o estudo que a gente tem que fazer, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que nos dá as diretrizes, né, para onde que a gente tem que seguir, tem a fase do projeto, tem captação de recursos, né, tem a fase de licitação, obra. Então, é um investimento a longo prazo. O saneamento tu tem que plantar hoje para colher daqui 5, 6 anos. Então, é isso que a gente está colhendo agora. A gente investiu muito em projetos, né? A gente está fazendo o projeto de revitalização das estações de tratamento, das 4 estações, e está finalizando o projeto executivo agora. A gente tem que fazer a fase de aprovações, captação de recursos para poder investir, né? São mais de 200 milhões em investimento nas ETAs. E aos pouquinhos a gente está colocando a casa em ordem. O objetivo do SAMAI é o quê? É restaurar a capacidade produtiva, né? Então tem equipamento que está velho, que está sendo, né, reformado, que está sendo substituído, e também implementar. Então, aumentar a capacidade produtiva. Em paralelo a isso, também estamos fazendo essas frentes, como a Samanta comentou, né, de reservação e de distribuição também. É importante. Fale sobre a ETA 5, uma nova estação de tratamento que deve ser implantada lá no bairro Salto do Norte. Foi aberto o processo de licitação para a escolha foi aberto o processo de licitação. A gente dividiu o projeto, né, em 2 fases, que é essa fase de tratamento e a fase da captação. Para atender principalmente a região norte da cidade, né, que tem muito consumo, né, e a gente precisa atender essa região. Então, a gente, a princípio, até investiria ali na ETA 2, adicionaria esse tratamento ali na região, no terreno, né, mas acabamos estudando que ficou da melhor forma fazer do outro lado do rio, porque a gente já evita de fazer algumas outras obras que seriam bem complicadas de fazer, e daí fizemos do outro lado da Ponte Salto, né? Então, investimento também de tratamento ali, 26 milhões, né, conforme já foi lançado a licitação no tratamento, e estamos prevendo mais 15 milhões na parte de captação, bombeamento e adução. Bom, o SAMAI divulgou que deve
conhecer a empresa vencedora desse processo de licitação em maio e com prazo de 10 meses para a realização da obra. Exato. Isso significa que se não houver nenhum problema na burocracia, essa empresa começar os trabalhos, em 10 meses essa ETA já pode estar distribuindo água ou ainda vem um processo para fazer essa distribuição da água? Não, cumprindo o prazo legal, né? A gente tem essa fase da licitação. Em maio é a abertura dos envelopes, né? Tem análise de documentos, então tem todo um processo burocrático ainda. Temos aprovação desse projeto também junto aos órgãos, né? Mas que a prefeitura está conosco, né? Está nos apoiando. E dando tudo certo, até o próximo verão a gente vai conseguir atender suprir essa falta de água, né? Mas a estação, ela é modular, né? Então, a gente está contratando 3 módulos de 100 litros por segundo. Então, se por acaso, né, por questões burocráticas, a gente não conseguir até dezembro ter as 3, pelo menos uma ou 2 de 100 litros, a gente aposta que vai ter, né? Porque tem todo esse processo, tanto burocrático como da própria obra, execução da própria estação em si, né? Que precisa ser feito. Então, é possível começar até o início do ano que vem, né? Mas talvez não com toda a capacidade prevista de 300 litros por segundo. Sim, mas por outro lado é importante considerar que as ações de restauração da capacidade produtiva, elas estão em andamento e elas fazem uma entrega imediata. Então, tipo, a gente parou 1/3 da ETA, com a perspectiva de aumentar até 20%, da ETA 2. Quando eu voltar à ETA 2, eu já volto com esse 20% a mais. Certo. Então, a gente também tem um outro projeto de fazer um bombeamento na região do Progresso, onde eu consigo movimentar uma água puxar água lá para fazer uma distribuição mais eficiente. Então, isso também já está em andamento. Então, a gente tem uma série de ações que são, não digo pontuais, assim, mas elas vão dar um retorno para a gente num curto prazo. E todas essas ações que vocês elaboraram, projetaram, planejaram, elas devem ser aplicadas até o final do ano ou até o próximo verão, quando os problemas são mais visíveis? Sim. Essas que estamos comentando, né? E tem outras, né, ainda para... E essas são as ações, né? As ações são para restaurar, para implementar, e a gente também tem umas ações que são compra de macromedidores novos, onde eu quero ter ferramentas para controlar melhor o meu abastecimento. Junto com essa compra de macromedidores também, né, em outro processo licitatório, a gente também comprou uma modelagem hidráulica, que seria como se fosse uma simulação do sistema dentro do computador, onde eu consigo tomar as decisões não no campo. Não preciso parar um registro para ver o impacto que vai ter quando tiver uma falta d'água. Eu vou conseguir simular dentro do meu sistema e vou tomar uma decisão mais acertada. E dentro desse contrato da modelagem hidráulica, a gente também tem projetos previstos. A gente tem projetos de 10 mil metros cúbicos de reservação e redes e boosters também dentro desse contrato, né? Então, o que a gente pode passar para a nossa audiência é que o verão que vem, mesmo que se ele for quente, como foi esse ou até mais, a gente não deve enfrentar tantos problemas assim. Exatamente. Como foi nesse. Estamos trabalhando para isso, né? Bom, a ideia é essa, né? Pelo menos, né? Do que está sendo implantado. Agora, a questão também vem com as reclamações da demora no tempo resposta, né? Para vazamentos de água, né? De que forma o SAMAI está atacando isso, tentando melhorar isso? Então, quando no começo da nossa conversa ali eu apontei, né, que uma das causas daquela situação mais crítica do verão foi um conjunto de problemas e a falta dessa empreiteira foi uma delas. Essa empreiteira já está trabalhando com a gente faz 3 meses. Claro que ela tem um período de ramp-up, né, de começar a pegar forma, mas o negócio já está bem encaminhado. A gente tinha um passivo de ordens que o SAMAI ficou um tempo atendendo com equipes próprias, então fazia o que era maior, o que era o que gerava maior impacto. E essa empresa está rodando, está atendendo. Colocar tudo isso em dia também não é fácil, né? Tínhamos muitas Eu imagino, ordens, né? Vocês têm ideia, por exemplo, de mensalmente, semanalmente ou diariamente, quantos chamados vocês recebem de vazamento de água? Há um cálculo nesse sentido? Sim. A gente conserta pelo menos 80 vazamentos por dia, de 80 a 100 vazamentos por dia. Por dia? Por dia, de rede ramal e de cavalete 30 a 40. Então, para a gente ver o tamanho de uma equipe necessária para dar conta dessa demanda, né? E essa empresa, ela tem uma equipe capacitada desse tamanho para dar conta da demanda ou ela está montando ainda? Não, já está atuando, já está atendendo com equipe contratada, com o total do quantitativo.
E junto com essas equipes, né, alguns serviços a gente consegue executar de forma manual, outros dependem de reto, caminhão. Então a gente tem que ter um suporte de uma outra empresa para trabalhar junto com essa equipe. O que pode demorar um pouquinho mais o atendimento. Isso. E são nos casos maiores, são redes maiores, onde eu tenho que gerar, eu não consigo trabalhar. Nos casos muito pequenos, eu consigo fazer com a rede em carga. Né? Molha ali um pouquinho, mas eu resolvo a situação. Agora, nos casos maiores, eu preciso fechar a rede, então acaba gerando falta d'água na região afetada. Entendo. Qual é a orientação para o consumidor, hein? Estou vendo um vazamento aqui, liguei para o SAMAI, está demorando. Aquilo gera uma irritação no consumidor. E querendo ou não, né, uma sensação de que ninguém deu bola para o meu pedido. O que a gente pode orientar o consumidor, né, em termos de acompanhamento? Como é que ele pode fazer para ir acompanhando a situação dele? O consumidor deve ligar para o 115. O 115 recebe o seu chamado, né, passa para o fiscal vai ao local, verifica. E a gente precisa desse chamado, né? Precisa desse chamado. Porque a gente não tem como saber que está vazando. Se o município não nos informar, a gente, infelizmente, não tem um sistema que vai dizer assim, está faltando água nesse local, vai lá consertar. A gente precisa dessa denúncia, né? A gente precisa que o pessoal nos avise para que a gente possa fazer esse conserto. Então, primeiro, entrar em contato com o SAMAI e avisar que está faltando água, né? É importante considerar que nesse período agora que a gente está fazendo essa intervenção, a intervenção tem impacto de uma semana, mas assim, pelos próximos 15 dias, a gente vai estar com 115, a liga por telefone, ele não vai estar atendendo. Ele indica os números do WhatsApp, o pessoal manda mensagem para a gente pelo WhatsApp. Então, se eu puder passar os números aqui... Claro que sim. É até melhor, né? O contato pelo WhatsApp, né, fica mais tranquilo. Isso, permite que a gente tenha tudo registrado, que responda. Se não conseguir responder naquele momento, a gente já dá um retorno, assim que possível. Então, são os números 479 9997 1621 e 9969 0305. Ficou confuso aqui, desculpa. 9997 1621 e 9691-0305. São os telefones do WhatsApp. Exatamente. Que o cidadão aí, nosso ouvinte, já pode registrar no telefone dele e deixar ali. Precisando, isso. Já entra em contato direto. Quem não conseguiu atender, liga para o 115, que no 115 a gente repete esses números na mensagem. Então tá certo. Bom, o que se serve, né, como uma dica, há pouco a gente estava com a Celesc aqui, e o aplicativo da Celesc facilita em muito a comunicação do cidadão com a falta de energia com a Celesc. Há muita reclamação também do 0800, quando tem qualquer evento fica difícil ter contato. Mas no aplicativo, num clique você resolve tudo, né? E ainda pode ter o acompanhamento. Quem sabe o SAMAI pode estudar a possibilidade de também lançar um aplicativo de serviço. Sim. Né? Que facilite essa comunicação do consumidor com a autarquia, né? Que seria bem interessante. Isso, a modelagem também vai nos permitir que a gente consiga ir atrás desse aplicativo, porque na modelagem a gente vai conseguir entender, se fecharmos aqui essa válvula, quais ruas serão afetadas, né? Que hoje a gente tem uma ideia, mas com a modelagem a gente vai saber exatamente o que vai ocorrer com aquela ação. Então, com isso, né, se o munícipe faz a reclamação, a gente já tem essa interligação com o sistema. Né? Exatamente. E junto com isso, a gente também está criando, né, para o próximo ano, está em andamento, a criação de um CCO, um Centro de Operações, onde eu vou centralizar todas essas informações. Então, e que facilite e agiliza esse atendimento. Né? Exatamente. E junto com essa modelagem hidráulica, eu posso até mais para frente, né, usando essa ideia muito boa aí do aplicativo, eu posso comunicar à medida que eu parar. Gerei uma paralisação na região, posso fazer como a Celesc faz, mandar mensagem, pode haver faltas d'água na sua região. Uma ideia bastante interessante. Bem interessante o aplicativo da Celesc, que a partir do momento que você comunica a falta de luz e o sistema, você está cadastrado, então o sistema te conhece automaticamente todo o teu perfil. Sim, também e o sistema vai te acompanhando como se desenvolve o teu chamado internamente, né? E te informando automaticamente, né? Sem a necessidade de alguém ter que informar o consumidor, né? O próprio sistema define tudo. Um pedido também que a gente tem em nome da autarquia é que os munícipes tenham caixa d'água. Isso é sempre importante a gente lembrar. Essa campanha a gente precisa voltar a fazer. Precisa, né? porque tem outra.
Inclusive tem outra situação também, é a ligação correta da caixa d'água, né? Não sei se vocês concordam comigo, porque tem gente que tem caixa d'água, mas faz ligações da rede porque tem melhor pressão em pontos importantes da casa. E daí quando termina a água da rede, acaba ficando sem os pontos importantes. Geralmente o pessoal liga, né, a máquina de lavar que está embaixo e a mangueira do jardim. Então, se por algum motivo a gente tem uma manutenção... acaba faltando água diretamente. A dona de casa vai ter e ela não dificuldade. Consegue, ela tem a reservação, mas ela não consegue usar a própria reservação. Exatamente. É verdade. Então, para ter, em termos de cálculo, né? Estou em casa, preciso saber quanto que eu preciso de ter de caixa d'água. Nossa orientação é 150 litros por habitante. Então, se uma casa ali tiver 4 pessoas, então 600 litros, né? No mínimo de reservação. Daí daria já uma caixa de 750 ou de 1.000 litros, né? Então, é sempre importante... Entender também a região que mora, né? Se é frequente, se não é frequente, se tem reservatório, se não tem reservatório. Se é numa região alta, se tem o buster, né? Que leva a água até aí, porque às vezes pode ter problema durante o dia, mas pode vir à noite, então dá para administrar essa situação. Que é o nosso lado como consumidor, né? Que nós também temos que ver, né? Nós também, né? Somos, reservatório em casa, ligação correta em casa e entender a região que a gente está. Né? Tá certo? Dado o recado, obrigado, Rafael, pela participação. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Samanta, obrigado pela participação, tá? Obrigada. Prazer recebê-los aqui e falar sobre isso com a nossa audiência também, que é muito importante. Foi um prazer. Uma ótima semana. Obrigada.